Tá bom. Oi, pessoal. Boa noite. Casa Educação e eu damos as boas-vindas para vocês. Meu nome é Lilian Gaspari, eu sou professora aqui na casa e monitora nos cursos. E hoje a gente está aqui para fazer uma aula aberta para vocês terem ideia do nosso curso que vai começar dia 19 de agosto, eu estou querendo já ir para o segundo semestre. 19 de fevereiro para a formação de editores de livro didático. Isso é um dos cursos mais tradicionais aqui da casa. A gente tem um grupo de professores bem bacana. A Tatiana faz parte desse grupo. Depois, no decorrer da aula, a gente vai colocar no chat para vocês o link, os professores, todas essas informações. E aí eu queria dizer só uma coisinha que todo mundo depois sempre acaba perguntando no final do webinar. Vocês vão receber um certificado pela participação nesse curso, tá? Como também recebem um certificado dos cursos tradicionais da casa. Boa noite, Tatiana, bem-vinda. Obrigada, Lília. Obrigada. Boa noite, gente bonita. A gente já estava conversando, mas oficialmente, Rafa, boa noite. E para todo mundo, é um prazerzaço estar aqui com vocês. É um prazer de verdade sempre participar das aulas da Casa Educação, porque é isso, né? A gente vai trocando figurinhas com colegas de trabalho que a gente vai encontrando por aí, nesse mundo editorial que a gente tanto gosta. Dessas maluquices todas que a gente estava falando aqui, né? Hoje a gente vai ter um papo e é um bate-papo. Eu gostaria que vocês ficassem à vontade. E eu brinquei lá, e é verdade, detesto ficar sozinha. Vai fazendo perguntas, vai contando casos, para a gente poder trocar um pouco. Eu vou trazer um olharzinho da pedagogia, da psicopedagogia e da neurociência para a produção de material. Ih, mas tem a ver, mas eu não sou pedagogo, eu sou de história, eu sou de geografia, sou de ciências. Tem tudo a ver e é isso que a gente vai conversar um pouquinho. Eu preciso conhecer com quem eu vou falar. E aí isso vai fazendo um diferencial naquilo que a gente vai escrevendo e naquilo que a gente vai produzindo, tá bom? Prontos para a viagem? Então, bora lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um minuto. Aí, vamos Vou lá. falar uma coisinha, Tati, que eu Pois não. esqueci. Perguntas, podem levantar a mão e eu encaminho, faço para a Tatiana. Se forem um pouco mais tímidos e quiserem fazer via chat também, sem problema nenhum, tá bom? Obrigada. Mas fala, hein? Mas fala. Então, vamos lá. Deixa eu. Opa, aqui. Deixa eu me apresentar formalmente para vocês entenderem de onde eu vim. Então, eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação. Eu trabalho com formação docente da rede pública e privada desde o século passado. Então, faz um pouquinho de tempo aí. Eu trabalho com produção de material didático também, como muitos de vocês, e tenho dois livros de formação de professores, que é o Planejar para o Outro Aprender e o Caminhos para Aprender. Tenho uma assessoria pedagógica, né, canal no YouTube e podcast, enfim, eu trabalho nesses dois espaços. Trabalhei muitos anos diretamente em editoras e hoje trabalho para todas, mais a galera. Então, feitas as apresentações, vamos lá. Antes de mais nada, antes da gente começar a pensar na produção do material em si, uma coisa importante é a gente entender que público é esse, que momento é esse histórico que a gente está vivendo. Então, por isso eu quero começar entendendo as características dessa situação que a gente vive, porque isso influencia absurdamente no comportamento da gente, obviamente, é como a gente estava aqui conversando informalmente, mas também afeta o tipo de estratégias que eu hoje preciso buscar para auxiliar o outro a aprender, tá? Então, hoje, quando a gente fala na produção de material, a gente não está falando só mais desse livro físico, a gente está falando de atividades em plataformas, a gente está falando de games, a gente está falando de várias linguagens que eu hoje posso utilizar para produzir esse material que chega até esse estudante. Um estudante completamente diferente da gente, no sentido de acesso a informações das relações que ele estabelece,
e, ao mesmo tempo, um estudante completamente igual a gente, no sentido de ser uma pessoa em desenvolvimento e em formação, que continua tendo as mesmas necessidades, quer dizer, lembre-se quando você era adolescente, que aquela espinha te incomodava, que você queria ser aceito, que você precisava entender o seu corpo, o seu mundo, que a escola era um lugar em que você criava vínculos. Isso continua tudo igual. Lembra você quando criança, curioso, curiosa, mexendo nas coisas, querendo brincar, precisando brincar. Então, isso a gente não muda, mas a gente muda esse meio em que essas crianças e esses jovens estão inseridos, e sim algumas questões que implicam nessa formação. Então, vamos conhecer para quem que a gente escreve, para quem que a gente produz. Bom, hoje a gente tem, vivendo nesse universo, quatro grupos muito distintos entre si e que olham para o mundo e que olham as emoções de forma diferentes, absurdamente diferentes. Só que tudo bem, choque de gerações sempre ocorreu. Só que nesse caso, todas essas pessoas estão atuando juntas. Então vamos lá. Vamos começar com a nossa avó, no meu caso, né? Ou a minha mãe, ou as pessoas, os bisavós, enfim, mas que tá lá, firme e forte, tá no celular. A avó de 80 anos, ela não tá mais fazendo tricô na casinha esperando a netinha dela levar uma cestinha de fruta, não. Ela tá bem ativa, tem um aparelho celular, navega na rede, e tem acesso a tudo isso. Mas ela vem de uma geração completamente diferente. Ela vem de uma geração que a gente chama de uma geração do sacrifício. Então, assim, tudo era muito doído. Então, para a mãe, para essa avó da gente, ou para essa mãe, então para ter uma casa, para ter um trabalho. Então, assim, vale tudo. Sofra, não reclame, viva a vida, é assim mesmo, né? Eu, por exemplo, fui criada pela minha avó. Minha avó me amava incondicionalmente, não tem nem o que discutir. Mas eu não podia fazer um carinho na minha avó, dar beijo, abraço. Ela já falava, tá, 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 não precisa. Essas manifestações de emoção, de carinho, elas não existiam. Porque a gente tinha que ser quase um personagem hoje dessas novelinhas que estão fazendo sucesso aí, que coreanas que não têm rosto, não têm emoção. É essa geração. Mas o que que isso tem a ver com aqui? Vejam, é uma geração em que tem uma vida linear, então assim, eu vou ter poucas coisas, acesso a poucas coisas. O que eu tenho vem desse sacrifício. Eu preciso me manter íntegro e eu não posso e não devo nem ter direito de sentir nenhum tipo de emoção ou de relação. Muito bem. Aí nasce a geração X, pessoal mais novo igual eu. Então não sei aqui, eu não vejo todas as carinhas, mas quem for novo igual eu é da geração X. A gente nasce aí entre 64 até 82, que é esse grupo. Nós somos uma geração também linear, então assim, o que eu vou ser quando crescer? Eu vou ser uma coisa para sempre. Então a ideia era, mal essa criança nascia, a gente ia na casa da tia Judite e a pergunta que ela fazia pra gente é: ai, que graça, o que que você vai ser quando crescer? Não sei. Eu não sei nem quem sou eu, mas não importa. Eu tinha que saber o que eu ia ser. Geralmente mantendo essa tradição familiar. Então, se com muito sacrifício a minha avó, a minha mãe vem de outro país, geralmente é essa ideia. E aí, vou pensar no meu caso, que a gente era português. Aí abre essa padaria com todo o sacrifício. Então, você vai ter que ser padeiro. Mas eu não queria, não importa querer. É para manter essa relação e essa ideia. Eu escolhi ser professora, eu escolhi ser médico, eu escolhi ser contador. É isso. Então, se é isso que eu vou fazer para sempre, obviamente que quanto mais eu treinar a minha atividade, melhor eu vou ficar. Então, a gente tem uma educação, que a gente já ouviu falar nisso, uma educação bancária, uma educação da fábrica.
A ideia Henry Ford, um faz, um grampeia, um entrega, cada um ensina um pedaço, cada disciplina me ensina um pedaço, e tudo bem, entende? Mas era de lá que eu vinha. Então, tem que cortar mesmo. O professor de português tem a obrigação de ensinar este conteúdo para você memorizar e usá-lo para. Eu aprendo a fazer coisas, porque é isso que eu vou ser. Eu não preciso nem ser simpático no trabalho. Então, muitas vezes essa geração era assim: ah, o fulano é ótimo no que faz. Mas, mano, e aí era o termo, né? A minha avó dizia isso. Nem precisa mostrar os dentes. O que importa é você ser uma boa pessoa, um bom trabalhador. Eu não preciso ter relações interpessoais, porque eu vou sentar na minha mesa, executar a tarefa e ponto final. Mas a minha geração começou a sentir que, puxa, mas eu queria aqui dizer algumas coisas, eu tô sentindo algumas coisas, algumas relações. Mas aí eu aprendi que não tenho o que falar, por mais que elas apareçam. E aí eu sou a geração do mertiolate. Então, aquele mertiolate ardido, que mostra que a dor é que me faz crescer. Então, ai de mim, vocês já devem ter ouvido falar, os pais de vocês falando isso, que ai de mim se entrasse em casa chorando porque eu apanhei. Vai apanhar de novo, quer dizer, eu não tenho direito de chorar, eu não tenho direito de sofrer. Engole o choro e seja forte, seja guerreiro. O que eu sempre brinco na minha carteira de trabalho está escrito professora. Quem assina não é a Marvel, então eu não sou guerreira. Eu não tenho que ser guerreira, mas eu aprendi a ser, a engolir. Engole o choro, o homem não chora, a gente se apanhar, vai apanhar de novo. Eu tenho uma relação de que na escola o que a professora diz é sagrado, então a gente tem isso no imaginário, né? Então, assim, olha o 880 que a gente ouve muitas pessoas falando. Ah, mas na minha escola, ai de mim se reclamasse da professora. Agora eles reclamam de tudo, a professora não tem razão. Então, eu tenho uma disparidade dessas relações que, obviamente, vão afetar aqui. Aí nasceu, acho que a maioria de vocês, né? Que é a geração Z. Aqui, ó, tô no meio do caminho. Não sei se vou para o mundo presencial, analógico, se vou para começar essa ideia de um mundo digital. Mas uma coisa é interessante e importante, principalmente até a geração Y, né, ali, e inclui a Z. Tecnologia para gente é máquina, usar a máquina. Então eu tenho aula de informática para aprender a ligar o computador. Demorava 30 anos para ligar o computador, acabava a aula. Eu tenho aula de datilografia para aprender a bater, a usar a máquina. Eu tenho um bip para me comunicar, para chamar a Rafa para ir até minha casa ou para a gente ir em algum lugar. Eu tenho um telefone que eu não sei se vocês sabem, servia para ligar para as pessoas. A última coisa que a gente faz agora é ligar para alguém, né? Que eu ligava para alguém para chamar para eu me reunir. Dá para perceber o que eu quero que a gente entenda como alguns comportamentos vão se misturando com o uso disso? Na minha cabeça de geração X, o ano 2000 traria o fim do mundo, ou a revolução e a revolta das máquinas como em Matrix. Então, é isso que tem no meu imaginário. Tanto que o próprio Bradesco, na pandemia, Bradesco é banco de gente velha, né? Da gente. Quem vai no banco? Quem quer falar com o gerente? Quem tem esse hábito? A geração X. Aí, de repente, a gente se põe na pandemia, em que eu preciso mostrar para essas pessoas que é seguro usar o banco digital. Pode usar, não vão roubar seu dinheiro, o gerente existe, a conta tá lá. Como é que eu vou fazer isso? Vocês se lembram que a publicidade do Bradesco usou o storytelling, né? Construiu o storytelling com o desenho dos Jetsons, que era um desenho da época que mostrava esse futuro do ano 2000. Então ele mostrava, olha, os Jetsons já falavam que a gente ia ter reunião, trabalhar em home office, que a gente ia usar o celular, que a gente ia ter um robô trabalhando na nossa casa. Fica tranquilo, tá tudo bem.
faz parte. Fique em paz. Você pode viver nesses dois lugares. E assim a geração X entrou no ano 2000. A geração Z, que são vocês, na maioria, entra com um pé lá, um pé cá. E nessa de entrar num pé lá, um pé cá, a geração Z, que são vocês, tem uma característica de paixão, de escolhas. Eu não tinha escolha. Eu vou ser o dono da padaria, mas eu não gosto, não importa. E aí, de repente, essa geração Z vem e fala: não, não, eu quero ter escolhas. E aí a gente começa no impacto, principalmente no âmbito escolar, de menina, essa meninada agora vive levantando a mão para fazer pergunta. Eu não fazia por quê? Agora eles vivem levantando a mão dizendo, mas por que que a gente tem que ir no parque? Mas por que que a gente tem que fazer a lição? Mas por que que tem que ler esse texto? Ai, que tantos porquês. Pois é, porque é uma galera que tem escolhas. Só que no que eu tenho escolhas, eu vou de novo pro desequilíbrio. Lembra? Eu ia ser uma coisa para sempre. Então, já me perguntaram com 5 anos o que eu quero ser quando crescer. A geração Z, que se vê no mundo de escolhas, é uma geração que. Ah, vou brincar aqui com a Jéssica. A Jéssica começa a trabalhar numa empresa, daqui 3 meses eu vejo a Jéssica. E aí, Jéssica, como tá? Já saí. Como assim já saiu? Mas você entrou agora? Não, mas já fui para outro lugar. Ah, que bom, legal. Daqui a 3 meses eu encontro a Jéssica. E aí, Jéssica? Ih, já... Ah, nem trabalho mais com livro. Agora eu toco harpa no parque municipal. Você fala, como assim você toca harpa no parque municipal? Então, é um... De novo, tá vendo? Nem é você para sempre, nem é esse mercado cheio de opções que eu não sei fazer escolhas. É legal a gente ter uma opção, mas as pessoas vão me ensinar a fazer escolhas. Bem, aí começou o século 2000. Eba, que bom. O século 21 chegou, o mundo não acabou. Eu tenho, inclusive, uma camiseta, participei de todo o fim do mundo, foram 3 ou 4. Tá tudo bem, a gente continua aqui. Apesar de que às vezes eu tenho dúvida, se não sobrou só a gente. Tá lá o novo século, e com ele chega uma coisa que o Pierre Levy, no final dos anos 90, 2000, começo de novo, 2000, ele vai intitular de cybercultura. Eita, o que é isso? A cybercultura é este movimento, essa mudança comportamental que vai impactar diretamente na maneira da gente aprender, na maneira da gente se relacionar, na construção dos nossos valores e, obviamente, em toda a estrutura econômica e política. Ah, é. O novo século chega e a gente não ganhou as máquinas. A gente ganhou o direito de morar em 2 lugares. Nós, nesse momento, estamos ocupando 2 lugares: o da nossa casa, o do nosso trabalho e desta sala virtual. Eu habito nesses 2 lugares e não tem como desvencilhar. Ao mesmo tempo que eu estou conversando com vocês nessa sala, eu estou presente nesse espaço. Então, alguém pode entrar aqui, minha cachorra pode latir, o carro está passando na rua e eu estou aqui, ó, vivendo essas 2 realidades. Aí vou perguntar para vocês: é fácil viver em uma realidade? Já é complicada a vida, né? Já não é verdade? Puta, lidar com as minhas emoções, lidar com as minhas dúvidas, ser nesse lugar, né? Imagina ao mesmo tempo nesses 2 espaços. Imaginem que agora eu tô dando aula aqui para vocês, a gente tá batendo papo, e eu tenho que me manter aqui, ó, bonitona, conversando, tá. E nisso, sei lá, ah, não tem ninguém aqui, só tem meu marido. Mas imagine que eu tivesse 2 filhos, não tenho, mas se eu tivesse. E aí eles começam a quebrar mó pau lá fora, sei lá, pelo caderno, pelo brinquedo. Entende que eu tenho que, ao mesmo tempo, me manter serena e calma aqui dando aula, e ao mesmo tempo meu coração tá saindo aqui pela boca, que eles estão brigando aqui, ó. E eu tenho que, sei lá, tomar a rédea dessa situação. Se é complicado para mim que sou adulto, imagina para alguém em desenvolvimento, que é exatamente o que a geração alfa vive. Eles, em desenvolvimento, tendo que aprender
a lidar com todas as emoções, lembra que eu falei? A espinha continua, a vontade de ser aceito continua, os medos, as angústias, a relação com o próprio corpo, a construção da identidade, isso não mudou. Em 2 lugares. Ixi, aí foi difícil. E é aí que a gente tem todas as questões problemáticas dessa galerinha, de tudo isso que a gente está vivendo. Antes de começar aqui, formalmente, a gente estava conversando sobre a normativa de tirar o celular da sala. E que bom, resolvemos um problema. De quem a gente resolveu o problema? A gente resolveu um problema deste professor neste espaço físico. Então eu virei e falei, Ana, guarda o celular. Pronto. Ai, resolvi. Eu resolvi o meu problema. Mas eu não ajudei a resolver o problema da Ana. Porque eu tenho uma menina, um adolescente, uma criança que sim, acabou sendo viciada em estar nesses 2 lugares. E agora eu disse para ela: fecha essa porta e fica só aqui. Só que só aqui eu não sei viver. Eu não sei morar no espaço presencial. Então, ou você me ajuda, ou não adianta você tirar isso durante 4 horas e nas outras 20 eu continuar nessa mesma relação. Por que que é tão difícil tudo isso? Porque a geração X, a geração Y, a geração Alfa e até a minha avó de 80 anos também estão viciadas e morando nesses 2 lugares. Por quê? A gente não está falando de máquina, lembra? É só ligar ou desligar. A gente está falando de um comportamento. E nós todos, minha avó de 80 anos, eu, meus filhos e meus netos, a gente está aprendendo a viver num lugar que não tem manual de instrução. Não sei se tem alguém aqui de história. Tem alguém aqui da área de história? Eu sempre brinco com isso, que é meio interessante parar para pensar nisso. A gente. Ah, tem alguém aqui. Deixa eu ver quem é. Ah, não, só falou boa noite. Pensei que era alguém de história. Ah, Sim, a gente sim, vai a estar. Daniela, a Ah, Dani, Daniele. Dani. Dani, não é verdade? Lá no livro de história, a gente vai estar na página, no capítulo 1 Ah, tá aqui. A gente vai estar no capítulo 1 do livro de história. O pessoal do início do século XXI. Era mais fácil ler o capítulo de história hoje, o pessoal do início do século XX. E olhar de fora e falar, ah, essa gente, credo, olha, chegou a indústria, chegou as coisas, que coisa horrorosa, né, Dani? Que esse pessoal Aham, via. Até pandemia eles tiveram, ai, coitados. E aí, de repente, esse pessoal é a gente. É a gente que está construindo. exatamente. É mais fácil ler a história, né, Dani, do que viver e fazer parte da É, história. Não é e verdade? assim, a gente sempre precisa de um distanciamento para entender o que está acontecendo. Então, eu posso olhar fatos do passado e falar sobre coisas que aconteceram no passado com perguntas do presente, olhando para esse passado. Mas enquanto eu Exato. estou vivendo história, eu não consigo historicizar ela. E eu não consigo Exato. olhar para a pandemia e fazer perguntas de hoje, por quê? Porque eu tenho assim, esse envolvimento que não me permite, né? Tem um viés. Então Exato. é mais difícil. Exato. Imagina, e esse processo impacta nessa ideia de formar o outro. Então, qual é o problema? Eu sou a professora da geração X, eu estou na sala de aula ainda. As pessoas não se aposentam, professor da minha idade que está dando aula. Tem o pessoal da geração Z que é professor, tá lá. E tem gente da geração Alfa que já está dando aula. Tem vocês que estão produzindo material. Tem um monte de gente que está lidando com educação, que é a formação dessa meninada, dessa garotada, e tá lá. Como bem disse a Daniela, ao mesmo tempo que pensa, vive. E aí eu não consigo, às vezes, ter esse discernimento. O próprio Pierre Levy vai falar, então, que a gente está num momento de, ó, equilíbrio. Cadê o equilíbrio? Ele usa uma analogia da própria Arca de Noé, né? Ele fala, assim que a pomba chegar, a gente vai encontrar equilíbrio. Mas a pomba não chegou ainda. Vai demorar um bom tempo aí para a gente conseguir equiparar a presença no mundo presencial e no mundo virtual.
Diga, E eu Dani. acho que tem mais um agravante aqui, professora, que a gente precisa levantar. Eu coloquei na questão e eu acho que a professora não leu, é que Diga, Dani. essa divisão geracional, ela é baseada na sociedade estadunidense, onde você tem uma participação tecnológica equânime. Aqui no Brasil, a gente não acontece isso. Então, a gente tem diferentes gerações convivendo simultaneamente, inclusive da mesma idade. Porque você pegar um Isso. adolescente do Brasil profundo e você pegar um adolescente de um centro, eles têm realidades totalmente diferentes e relacionamentos diferentes com rede social. Mesmo depois da pandemia, eles estando mais presentes digitalmente, a gente tem muita diferença. Então, hoje, a minha dificuldade em produzir material didático, ela é principalmente conseguir entender essa diversidade que eu tenho no Brasil, entende? Porque eu não Perfeito. posso trabalhar com um adolescente que está lá no interior com com os mesmos recursos que eu trabalho com um adolescente de um grande centro, mesmo os dois estando numa escola pública ou os dois estando numa rede privada. Perfeito, Dani. Eu vou aproveitar essa sua fala para a gente pensar, inclusive, aqui a gente está falando de tecnologia, a Dani traz a realidade até do componente de história. Mas aqui eu quero também chamar atenção, por exemplo, para quem aqui, não sei se alguém aqui produz material, por exemplo, de alfabetização e letramento. Tem alguém que trabalha com português, primeiro, segundo ano, que produz um livro como esse? Eu tenho que levar em conta. Tem alguém aqui? Quem foi aqui? Vem aqui falar comigo, quem é A então? Helena. Ah, Helena, venha cá, Helena. E quem vai trabalhar isso ainda tem uma realidade significativa de tudo isso, que é: eu tenho crianças nos grandes centros urbanos que o movimento motor delas é zero. E isso eu falo para vocês de carteirinha, de inclusive ter testemunhos de professor de educação física que falam, eles não sabem nem pular, eles não sabem abrir, eles não sabem fechar o negócio, eles não sabem se movimentar no espaço. E o que, que tem a ver com a Dani que produz material de língua portuguesa? Como é que ele tem essa, se ele tem essa dificuldade psicomotora, como é que ele vai ocupar o espaço da escrita, o próprio movimento da escrita? Em contrapartida, como bem disse a Dani, eu vou ter gente de outras realidades em que ele vai ter sim esse espaço, essa relação motora, mas ele não tem todo o contato e as relações com as múltiplas linguagens que aquele outro tem. Ih, olha o equilíbrio de novo. Como é que eu, quando produzo material, a Mônica aqui, como é que quando eu produzo um material desses, eu consigo enxergar essas diferenças? Então, esse desenho todo é para a gente compreender que há sim um impacto muito grande, não só nessas relações de acessos, como a gente colocou, mas também, pessoal, na relação de construção do eu. Um eu do sacrifício, um eu que engole as emoções, um eu que fala qualquer coisa e um eu que está perdido querendo que alguém fale para ele o que é para fazer. E como a gente já viu, está na BNCC, eu trabalho a formação integral do sujeito. Como é que eu vou trabalhar, inclusive, a autogestão, a argumentação, empatia, responsabilidade e cidadania, trabalho em equipe, as metodologias ativas, tudo que a gente escuta e tem que pôr no material, se esse cara não consegue nem conversar um com o outro, se esse cara tem todas essas dificuldades também socioemocionais. Moniquinha, Boa noite. Dá para me ouvir? dá sim. Agora que você falou assim, eu fiquei com a mente fervilhando. Eu fiquei com uma Ótimo. dúvida, né? O antigo EJA, né, o IPJAI, Tá. para pensar, então, né? Porque o perfil em geral tem tanto essa questão que Daniele comentou, dessa questão mesmo de nem sempre ter um acesso ideal, né? Que a gente espera na educação básica. Além disso, tem a questão geracional. E daí eu Uhum. fiquei pensando, eu já atuei como professora nessa faixa, mas eu também queria saber um pouco da sua opinião, né, do seu conhecimento sobre isso. Como pensar, né? Porque já há diferenças em gerações, pensando de modo global no livro didático, quando
algo mais próximo daquilo, da idade esperada, né, no ano. Eu fico pensando o desafio, no caso do EPJAI. Uhum. Mônica, eu já dei aula no EJA e eu digo que é um privilégio. Você produz assim, dar aula mesmo, estar com eles é um privilégio. Aprende mais a gente do que a gente acaba trocando para eles. A gente vai falar daqui a pouco, e talvez isso ajude mais a ilustrar a sua pergunta, mas eu já quero adiantar que é o seguinte: eu preciso começar, e por isso até o fundamento dessa aula dentro da formação de material didático. Isso vale para se eu for o professor também ou se eu for o produtor do material. Eu preciso começar a pensar que a gente sai de uma educação, lembra da geração X, de uma educação genérica. Todo mundo é igual. Então, todo mundo tem que chegar na resposta. O que me importa é a resposta, não é um processo. Porque eu produzo um material didático ou eu sou a professora que veio aqui para ensinar. Então, historicamente, não sei se vocês já leram, se não leram, vão ler. Abracem a professora Circe Bittencourt. Eu tive também aula com ela na época do mestrado, mas a Circe ela é especialista na história do material didático. Então, historicamente, o material didático era um guia. Ele era um livro para ser uma Bíblia, para ser respeitado e idolatrado. Então, se está lá, você lê e repete. Quando a gente fala hoje de que eu preciso pôr metodologia ativa, de que eu preciso olhar para o aluno, de que eu preciso olhar para o aprender, obviamente, e muito bem colocado por você e pela Dani, a gente tem um Brasil cheio de Brasis, obviamente que o material didático não dá para ser personalizado, porque a gente vai vender, mas eu preciso fornecer ao professor, e isto está muito no material do professor, caminhos para que ele possa analisar as coisas de forma personalizada. Entendeu? Então, muito mais está no direcionamento que a gente dá, no pensar da atividade, dizer, olha, para o grupo A é assim, para o grupo B é assim, para o grupo C é assim, do que propriamente dito numa variação de atividades que o material não pode fornecer. Tá? Então, isso é uma preocupação que eu tenho infinitamente quando eu produzo os materiais. O guia do professor, que antes era só um livro de respostas, hoje ele é um material reflexivo, que precisa abrir um espaço de diálogo para este que está com a mão na massa, olhar e falar assim, puxa, quando a Mônica pensou o material, ela pensou naquela classe que tem recurso, nessa que não tem, nesse menino que está nesse nível, nesse menino que não está. Só que aí é que vem a função de tudo isso. Eu preciso começar a enxergar essas possibilidades. Quando a gente é técnico, especialista, apaixonado pela nossa área, então, por exemplo, eu sou professora de sociologia, então, se eu falar aqui do Bourdieu, eu vou ficar 3 dias, 3 noites falando do Bourdieu, tem pôster dele, adoro tal, isso aqui. Você é da área de português, né, que você falou? Então, se você for falar de língua, da escrita, a Dani, se for falar de história, né? Então, a gente vai ficar aqui apaixonada falando sobre o nosso componente curricular. É esse que mora o perigo. Se eu produzo material apaixonado para o componente curricular, eu fecho isso num bloco que não serve para ninguém, né? Eu não vou contar o santo, mas vou contar o milagre para vocês. Então, assim, quando eu trabalhava na linha de frente dos materiais, na exposição de PNLD, não na produção, mas na apresentação para as escolas, eu me lembro de um livro de sociologia de uma pessoa muito famosa e muito querida, que todo mundo adora essa autora. Mas o que eu escutava do professor este é um livro de sociologia para sociólogos. Este não é um livro de sociologia para alguém aprender sociologia. Então, é aqui que começa o pulo do gato da gente. E é aqui a entender que... Então, você vai fazer esse exercício de português, Mônica. Quais são as possibilidades de resposta que esse exercício tem? Quais são os níveis de possibilidades que tem? Por que será que alguém responde A ou B? Entende? É a ideia do descritor e do distrator. Você tem que pensar esse distrator. Você tem que pensar nessa possibilidade e ajudar.
E aí, todos nós encararmos, que eu acho que essa é a grande diferença do espaço escolar hoje, que educar não é um processo linear e único. Genérico. Aprender é um processo único. Cada um de nós aprende um jeito. Mas e aí, eu faço um material que é genérico? Não. Eu dou para o professor estratégias variadas que têm possibilidades e eu dialogo com ele. Não sei se já te ajudou, amor, mas acho que daqui a pouco ajuda um pouco mais. E aí, no meio dessa confusão toda, galera, ainda nasceu o coitadinho da geração beta. Agora, 1º de janeiro de 2025, já não bastasse a gente brigando e tentando achar o equilíbrio, nasceu a geração beta. A geração beta que tem uma tarefa, coitados, mal nasceram, já tem uma tarefa enorme. Achar o equilíbrio, é esse que a gente não achou ainda, e achar não só o equilíbrio de viver nesses dois lugares, mas também o equilíbrio das mudanças climáticas. Então, a mudança climática não está na aula de geografia. A mudança climática está num comportamento, de novo. Aquele que o Pierre Levy colocou e chamou de cybercultura. Tá bom? Vamos lá. Opa, travou. Eu hoje preciso desenvolver esses dois blocos. Hard skill, soft skill. Como é que eu vou desenvolver soft skill? Se eu, lembra, engoli o choro, passei mertiolate, trabalho na Marvel. Como é que eu vou desenvolver soft skill? Se eu passo tudo, se eu tenho um monte de direitos, se eu quero falar, se a minha opinião... Entendeu? Então, quem está ensinando soft skill é uma galera que não teve, ou pela formação, ou porque o próprio mercado, o próprio mundo não exigia, tá? Então, no meu material, na hora de produzir o material didático, olha novamente a ajuda que eu preciso fornecer nesse material. Eu preciso pôr essas discussões em prática, não só atividade. Trabalhe em grupo com a sua turma, faça isso em tal lugar, ou desenvolva dessa forma, faça estação por rotação. Não, mais do que isso. O que que isso significa? Por que eu vou sugerir essa atividade em grupo agora? Por que eles vão fazer sozinhos? Por que é melhor em dupla? E entender qual é a habilidade que eu quero desenvolver. Quais são os pré-requisitos que ele precisa ter? Aproveitando a fala da Dani e da Mônica, será que toda criança de 8 anos é capaz de trabalhar em equipe? Que equipe não é grupo. Ah, mas desde a educação infantil a gente põe as crianças em grupo. Não, a gente põe gente sentada um do lado do outro. Trabalhar em equipe é outra coisa. Trabalhar em equipe a gente vai ter que definir a situação problema, a gente vai ter que aprender a lidar com conflito, a gente vai ter que levantar hipótese, a gente vai ter que construir. Se isso é uma habilidade que tem que ter no segundo ano, e eu sou uma pessoa que produz material para o segundo ano, como é que eu vou encaixando essas discussões ao longo desse material, né? Como é que eu vou fornecendo? Quero ler aqui o que a Dani falou que é legal. Como é que eu vou fornecendo para eles as relações que os qualificam em algo que não mensura? Porque aí fica mais difícil para o professor. E aí eu tenho que mudar a mentalidade de avaliação. Eu venho de um mundo em que eu verificava o hard skill. Verifico. Eu dou a aula, a Mônica propõe lá eu trabalhar com verbo, eu explico o que é, todo mundo localiza o verbo na frase, a gente exercita, eu aplico um outro exercício parecido com o que a gente fez e eu verifico. Eu verifico o resultado. Sim ou não? Ponto, acabou. A verificação acaba em si. A avaliação, eu vou precisar pensar tudo isso que a gente está falando aqui. Então, quando eu proponho um exercício no meu livro, como é que eu posso dar essa dica para o professor? Professor, observe aqui como ele falou tal coisa, o que ele fez, para ajudar nesse processo, tá? A Dani colocou aqui, ó. Ainda temos que pensar em possibilidades de adaptação para a inclusão. Quero até falar do termo inclusão, Dani. São as competências socioemocionais, isso, que atravessa o material. Deixa eu aproveitar e falar desse termo inclusão, que eu acho legal e cabe aqui.
A gente usa de uma maneira errada o termo inclusão. Toda escola é um espaço inclusivo. Toda sala de aula é um espaço inclusivo. Ah, mas não. Esta sala aqui, neste momento, é um espaço inclusivo. A sociedade é um espaço inclusivo, o prédio é um espaço inclusivo. O que é um espaço inclusivo? Um espaço que inclui pessoas com características, necessidades, valores, histórias diferentes. Esse é o mundo que a gente vive. Quando a gente começa a discussão sobre como é que a escola deveria olhar de maneira mais assertiva para essas pessoas que estão sentadas ali, suas histórias, a gente tem lá o primeiro caminho, as primeiras discussões lá no Tratado de Salamanca, lá naquelas discussões, em que a gente começa a falar, ó, o cara que trabalha o cara que mora no circo, ele vai ter que ter um negócio diferente. Olha, a Mônica usa óculos, a Tati também. Olha, a Ana mora com o pai dela. A Lilian gosta de matemática. Mas a Dani prefere história, eles têm mais dificuldades de matemática. E aí eu tenho a Fernanda, que ela precisa de um acesso, porque ela se locomove com uma cadeira de rodas. Mas a gente também tem Patrícia, que tem uma característica diferenciada, e isso lhe dá a condição de tetel, enfim. Só que o que a gente fez, para variar? A gente começou de novo. A ideia era: você tá entendendo que tá todo mundo aqui? Então vamos juntar todo mundo, seus talentos, suas dificuldades, seus desafios. Vamos personalizar e trabalhar isso? E o que que a gente fez? Começou. Ah, então beleza, vamos incluir cada um de novo numa caixa. Então aqui, ó, aqui fica o pessoal normal que a gente está acostumado. Eu ainda escuto o professor dizer: menina, eu tenho 15 alunos e um menino com Down, você acredita? Não, meu amor, você tem 16 alunos. Ai, menina, eu tenho 15 alunos e um com TEA e um cadeirante. Não, meu amor, você tem 17 alunos. Então, tá errado aí. Na verdade, Dani, todos os nossos materiais precisam ser adaptados. Todas as nossas estratégias precisam ser adaptadas. É exatamente o que você disse sobre o mundo e o que a Mônica fez de pergunta, né? Sobre o que eu faço aí com essas realidades. E é bem legal isso, né? Isso. É bem legal esse novo olhar que a gente tem que ter, porque aquele outro material que a gente não pensava sobre isso, tá? Então vamos lá. Continuando aqui. Até aproveitando esse ano. Não bastasse tudo aqui, ainda tem mais isso aqui. Fala o povo, né? Esse pessoal da educação fica inventando habilidades, o pessoal do mercado já não bastava tudo isso? Pois é. Aquele manual de instrução, aquelas relações que eu tenho, eu ainda preciso trabalhar a tech skill agora, que é a literacia digital. E onde impacta isso? Principalmente em todo mundo que trabalha, que vai produzir as coisas. Quer dizer, eu não necessariamente, vou aproveitar o exemplo de vocês. A Mônica tá falando de uma turma em que mora numa região que ela não tem acesso direto à rede. Acesso direto, mas isso não quer dizer que não está presente no cotidiano e na vida dessa pessoa. Por mais que ela queira ou não, na hora que ela vai na farmácia, na hora que ela tá não sei aonde, assim. E tá no papo da rua, quer dizer, menina, a minha tia falou. Já vou falar disso, Dani. A minha tia falou que leu no WhatsApp que a partir de agora vão pegar tal coisa. Isso é verdade ou não é? Eu vim de um mundo que se tivesse escrito, fotografado e filmado, era verdade. E agora? Agora, na aula de língua portuguesa, eu preciso ajudar esses meninos e meninas a lerem um texto agora de fora para dentro, diferente do que eu aprendi. Porque eles vão ler primeiro a imagem, depois as cores, depois esse texto primeiro. Se der, eu vou clicar lá dentro. Eu venho de um mundo que se estava na Barça, é verdade. É só pegar desse livro. Agora, eu chamei isso de pesquisa há muito tempo na vida. Ah, é só ir lá. Então, pesquisa é
Ir lá e copiar um assunto que a professora pediu. Pesquisa não é isso. Então, eu aprendi que pode copiar. Quer dizer, direito autoral nunca existiu para nós. A gente não discutiu, isso é verdade. Hoje eu preciso discutir com eles. Eu posso me apropriar do texto de alguém? Eu posso ir lá copiar as coisas? Eu escrevia, sei lá, um texto, Minhas Férias, para o mundo escolar. Hoje, no livro de língua portuguesa, eu preciso discutir a ética da palavra. Hoje eu preciso discutir o que é discurso de ódio, o que é liberdade de expressão, onde eu vou escrever isso, as fontes, os tamanhos, eu comunicar a mesma ideia em 140 caracteres e num artigo, qual é a diferença? Quando que essa palavra é usada para movimentar um grupo? Isso eu tenho que estudar na aula de história. A arma mais poderosa do século XXI é a palavra. Então, ela precisa ser discutida aqui. Na aula de ciências, essa palavra vai estar presente, né? Então, tudo isso precisa hoje influenciar na produção do nosso material. Deixa eu parar aqui e ver o que a Dani escreveu. A escola espera que a gente entregue algo com a temática inclusão, nos termos que a escola entende. Então, Dani, hoje a gente mudou bastante isso, tá? Então, a gente já tem vários manuais, várias formações, inclusive na rede pública, muito mais até. Então, essa concepção, que bom, já está mudando bastante, tá? Mas, de qualquer forma, sempre no material didático, eu insisto, é aí que é o papel da gente na produção no material para o professor. Como é que lá no manual do professor eu uso o termo corretamente, eu explico para ele essa formação, eu mostro para ele o que essas coisas significam, tá bom? Comercialmente, eu concordo com você que às vezes a gente tem que fazer vários tipos de material para vender para os vários mundos. Eu não vou ser poliana e dizer que isso não existe, tá bom? Então, assim, eu já fiz. Você faz o material da carta. A gente ainda. O Caminho Suave ainda é um livro super vendido. E se tiver que fazer um caminho suave, bora lá, a gente vai. Mas, mesmo assim, a gente pode dar uns pitacos hoje e mostrar outras possibilidades para esse professor, tá bom? Vamos a Med Skill agora. Ah, olha lá. O material com mais conteúdo que o do aluno hoje em dia. Sim, sim, tem que ter, né? E ele é estudado, viu, gente? Aproveitando o material do professor, você fala assim, "Ih, mas a gente escreveu, ninguém leu." Então, hoje, é muito do recurso, inclusive, que a assessoria pedagógica trabalha com os professores. Então, por isso que o editorial e a assessoria pedagógica trabalham em parceria, porque é com eles que a gente vai lá e trabalha essa formação. Além disso, hoje a gente tem a Med Skill. Então, assim, é a minha habilidade, que eu gosto, né, de fazer. Lilian, o que você gosta de fazer quando não está nessa maluquice aqui? Qual o seu hobby? Lê. Lê, beleza. Então, imagina se eu tivesse que contratar a Lilian, se eu tivesse hoje aqui no RH, eu vou chamar a Lilian e vou falar, e aí, Lilian, o que você gosta de fazer? Ah, gosto de ler. Que tipo de leitura? O que você mais gosta, Lilian? Romance, Romance. aventura? Eu tô Romance? eu tô na literatura asiática agora, eu tô na fase da literatura asiática. Sim, lá mais para um romance, mais para mais assim, né? É, Tá, beleza. Então, imagine que ela começou a conversar e eu, a partir dessas informações, penso: bom, se a Lilian gosta de ler, é alguém que está atenta, é alguém que presta atenção, que gosta de se concentrar, de organizar para poder fazer essa leitura. Então, na minha, na minha escolha de onde eu vou pôr a Lilian dentro de projetos aqui da empresa, eu vou usar essa característica dela. Imagina que o Bruno aqui, que está lá na reunião, eu pergunto, Bruno, o que você gosta de fazer? Ele fala, eu gosto de luta. Então eu já sei que é um cara competitivo, é um cara que é. Acho que o Bruno respondeu aqui. É um cara competitivo lá, olha lá, literatura. Um cara competitivo, um cara que gosta de. Que é regrado, porque para você fazer luta, você vai ter que pensar na sua disposição física. Então, eu já vou pôr ele numa equipe que tem essa característica. Como é que eu posso trabalhar no material didático hoje e incluir
essa modalidade hoje de olhar para o hobby desse menino. Eu posso colocar isso quando eu sugerir atividades em equipe e mostrar um material de avaliação diagnóstica. A gente produz avaliação diagnóstica, não produz? Tá lá no material. Eu vou produzir, professora. Professor, conversa com a sua turma, observa isso, aproveite isso. Separe a turma dessa forma. Veja o que eles têm de mais talentos, de hobbies. Use isso a favor da aprendizagem do menino. Tudo bem? O mercado de trabalho está pedindo isso pra gente, então. Bom, todo mundo aqui já ouviu falar nessas 4 letrinhas que mudaram a vida de muita gente, né? A Base Nacional Comum Curricular. E tudo isso que a gente conversou até agora tá descrito lá. Então, tá lá. Então, eu li, você vai ler. As competências socioemocionais, as competências gerais da base levam a tudo isso que a gente conversou até agora e precisam ser cumpridas. Será que todos os professores que estão andando por aí, dando aula, leram a BNCC? O que vocês acham? Você acha que todo mundo leu a BNCC? O que vocês acham, galera? Gé, o que você acha, Gé? Você acha que todo mundo leu? Eu ainda estou na faculdade, né? Eu faço letras e dos meus grupos, ninguém. Eu nunca leio inteira, eu só leio quando eu preciso de alguma habilidade específica, a gente vai lá Sim. Vai lá e lê, né? Olha lá. A Débora falou, duvido. A Helena também falou, duvido. Pois é. Tatiana, Semana. e a questão não é nem só ler, né? Tem que É. estudar sempre e compreender, Já tava bom aplicar. ler, né? Mas você tem razão. Você se lê. Semana passada, semana retrasada, eu estava em Goiânia. Fiz 10 escolas lá em Goiânia, né? E aí, fazia tempo que não me pediu uma formação específica na BNCC, né? Porque, teoricamente, todo mundo já se apropriou. Foi em 2018. Você acha que ninguém se apropriou até 2025? Não. E aí, eu me deparei com pessoas que nem tinham virado a página. E aí, de novo, vou contar o caso, mas não vou contar o nome do santo. Quando eu acabei de dar a formação, entrava a pessoa da editora em si. E ela ia falar do material didático. Aquele movimento de implantação, tal, né? Já vou falar da redação. Carol. E aí tinha que falar do material didático, parará. Não sei se tem alguém da área de matemática aqui. Tem alguém da área de matemática? E aí o professor, que não tinha lido a BNCC, foi questionar o material didático, dizendo que ele estava organizado de maneira errada. Que só de olhar o índice já ficava claro que estava errado, né? E aí a gente tem a bolinha do que eu queria falar, e obviamente. E aí, muito gentilmente, eu disse a ele, professor, mas esta organização é que está na BNCC. E aí vimos aquela cara de, ah, tá, entendeu? Não, vai acabar, ok. Fez aquela carinha de, vou ter que me inteirar. O que eu quero dizer com esse exemplo? Não é porque hoje já a gente está produzindo material que eu pus habilidade lá, que eu tenho que pôr habilidade, porque o chefe do editorial pediu, porque é norma, porque é organização, porque tem que ser, que todo mundo que está lá realmente compreendeu o que é aquela habilidade. Então, apesar de, infelizmente, tudo, como eu disse, tudo isso que eu falei está escrito lá. E não é todo mundo que sabe isso, né? O que a gente acabou de falar, que a Mônica me perguntou sobre, e aí, que a gente faz com essas diferenças, está escrito aqui, ó. É a moral da história da BNCC. É a igualdade, mas a busca da equidade. Então tá aqui, já tá previsto. Tudo isso que a gente tá falando de soft skill, de relações, de gerações, de conflitos, é isso aqui, a formação integral do cara. Só que eu preciso ajudá-lo a ler e entender a habilidade. Agora vem um puxão de orelha para os senhores e as senhoras. Quem não leu, precisa ler. A parte, principalmente da parte comum dessa BNCC, eu preciso me apropriar. O que ela fala da educação? Aqui, a palavra que a Dani perguntou da inclusão é o princípio primeiro da educação, Dani. Tá escrito lá.
Eu preciso formar cidadãos para uma sociedade democrática e inclusiva. Tá lá. Tá lá na página 1. Todas essas competências são as 10 gerais. Eu tenho isso claro? Eu tenho claro que agora eu não escrevo um livro da disciplina de geografia, da disciplina de história, da disciplina de português, mas eu escrevo um livro que é um componente, faz parte, compõe uma área do conhecimento. Se faz parte, se compõe uma área do conhecimento, eu já fui conversar com meus vizinhos. Eu escrevo o livro de matemática do quinto ano. O que que eles já discutiram da habilidade do quinto ano antes? Educação infantil, primeiro, segundo, terceiro e quarto. E para onde eles vão? Deixa eu ver que tá pipocando aqui pergunta. Deixa eu ver aqui. Ah, não, vocês estão conversando sobre outra coisa, né? Deixa eu só falar aqui com a Carol. Então, e a redação das habilidades da BNCC também nem sempre é clara. Mesmo para quem lida com documento de dia, no editorial, é difícil entender algumas delas. Para o professor, nem sempre o código é claro. Perfeito, Carol. Vou aproveitar esse gancho que você diz da habilidade. Depois a gente vai ver. Eu sei ler esse verbo. E aí, agora eu quero falar entre nós primeiro. Não vamos nem falar mal dos professores ainda. Depois a gente fala deles. Vamos pensar, gente. A gente sabe o que é esse verbo? Vou passar já já para você, Isa. A gente lê isso. A gente entende, por exemplo, vou pegar de novo o exemplo de língua portuguesa. Eu vou escrever o meu livro de língua portuguesa. Eu sou responsável pela coleção, sei lá, do primeiro e segundo, e a Mônica vai continuar o terceiro, o quarto e o quinto dessa coleção. Mas nós duas somos responsáveis pelos anos iniciais. Só que a gente se depara com uma habilidade 15 em língua portuguesa. Nós duas, a gente sentou para entender que 15 é uma habilidade fim que precisa ser trabalhada progressivamente no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Quais são as atividades que a gente vai propor juntas para que isso tenha uma progressão, que a gente enxergue essa progressão no próprio material? Então, isso tem que ser uma tarefa primeiro nossa, interna, né? Como é que eu entendo que não há uma quebra do material quando ele termina o quinto ano de matemática e começa o sexto ano de matemática? Vai lá, Isa, diga. Isa, Desculpa, eu não tô com vídeo, não tem porque problema, eu tô não? sem luz. Fique em paz. Quando eu precisei refazer o material do meu sistema, onde eu Ah, trabalhava, foi justamente essa dificuldade. Quando a gente começou a estudar a BNCC, nós verificamos que a maioria das pessoas não tinham não compreendiam a diferença entre competência e habilidade. E que é mesmo. aquelas habilidades eram realmente desenvolvidas ao longo do tempo e não como se elas fossem isoladas, como objetivos. Isso, Muitas pessoas fazem ainda confusão com a habilidade sendo objetivo principal, isso. entendeu? Então, assim, eu acho que pouco se faz ainda na escola, realmente pouco se faz para que o professor realmente estude a BNCC. Eu não vejo coordenador pedagógico, Não, se faz muitas bastante, Isa. vezes, Agora eu vou ter que isso, falar para vocês que a gente faz bastante, mas é difícil. Vou falar já por isso, quê. exatamente. Porque, assim, às vezes eles não conseguem ainda, Isso, porque precisa discutir com a equipe, e quando você não tem ainda esse tempo de estudo, você isso. não tem argumentos, você não tem material para ser discutido. É desconhecido o Perfeito, material. Então, perfeito. a gente realmente precisa estudar mesmo a BNCC. E, por Isso, exemplo, agora eu estou revisando o material. Novamente, mesmo fazendo a revisão, eu tenho que estudar mais ainda, porque foi isso, como você falou. O meu manual, ele não é mais dentro do livro, ele está sendo um livro à parte, isso. porque ele está tão grande, com tantas estratégias que nós sugerimos aos professores, que ele ficou sendo um livro à parte. Eu espero que a gente consiga, nessa revisão, isso tudo que você está falando, alcançar tudo isso que todos esses alunos tão diferentes que a gente tem. Mas a gente está buscando isso. E precisa Isso. ser revisto sempre, né?
Isso, Então, realmente, exato. nós precisamos estar sempre estudando, né? Perfeito. Isa, duas coisas que eu quero guardar. Deixa eu começar primeiro por essa sua última fala, depois eu volto lá nos professores, senão eu vou esquecer essa que é importante. O que que a gente precisa ter claro e em paz? Na verdade, ter paz na hora de produzir. É claro que, de novo, quando a gente está falando do material didático, né? Na escola, na classe é outra coisa, mas aqui no material didático, que eu tenho que ter paz. Eu não vou conseguir falar com todas as possibilidades e pluralidades que existem numa sala de aula. O que eu preciso munir é ajudar esse professor a refletir sobre essas possibilidades. E por isso que eu, como bem disse a Isabela, preciso ser esse cara que está sempre pensando. Olha para isso que você fez várias vezes e pense de outras possibilidades e pense de outros ângulos. Então, isso também é um exercício interessante para a gente. De que, por que que o cara respondeu desse jeito? Por que que não pode ser assim? Porque, quanto mais porquês estiverem na minha cabeça, mais eu ajudo esse professor a também ser uma pessoa reflexiva. E a Isa, que eu acho que é o pulo do gato aqui, né? A Carol pôs a taxonomia de Bloom, ela já vai aparecer já já aqui, viu, Isa? Ô, Carol, perdão. A taxonomia já vai aparecer já já, que é a continuidade aqui do papo. Eu preciso também entender que estamos falando de uma mudança significativa de uma forma de trabalho. Os professores, e aí eu me coloco porque eu sou professora, nós fomos educados e aprendemos a planejar para ensinar. Os nossos materiais didáticos colaboram. Olha o que eu falei da Circe. Vai ler Circe Bittencourt. Nós tínhamos material didático que colaborava com o ensinar. O que que é ensinar? Eu saía do magistério, não sei aqui se tem alguma pedagoga, alguém que deu aula. Ana só, né, Ana? Que tá comigo aqui, que acho que é pedagoga também, que eu sei que era professora. A gente saiu do magistério com um monte de pasta e você podia dar aula, tanto faz no Acre ou em Chapecó, que igual. O livro é igual, tudo é igual, porque eu vou ensinar. Eu vou ensinar fração. Então, eu vou usar a estratégia de cortar uma pizza para mostrar como é fração. Essa estratégia, ela não favorece o aprender, ela facilita o ensinar. Eu buscava estratégias para ensinar. Então, naturalmente, eu aprendi assim. Eu, eu organizo uma aula a partir do conteúdo. Então, eu tenho um conteúdo para ensinar. Aí, eu vou buscar estratégias para ensinar esse conteúdo. Eu vou te dar uma série de exercícios para verificar e para você memorizar esse conteúdo. E no final de um período, aí eu vou verificar se você me escutou, se você memorizou esse conteúdo. Quando a gente fala em competência e habilidade, que é exatamente o que a Isa falou, eu tenho que pegar essa cabeça e fazer assim, ó, quém. É 180, galera. É muito complicado. Eu dou uma volta aqui, ó. Eu tenho que desligar um piloto automático. Eu tenho que parar de planejar para ensinar e começar a planejar para o outro aprender. Tá entendendo que não é um trocadilho de palavra, nem o título do meu livro? Não é um trocadilho de palavra. É algo muito complexo. Entendeu, Isa, Carol, quando vocês falam da habilidade? Porque eu preciso reaprender a organizar esse espaço que me é tão seguro e começar a entender que eu não vim aqui para. Lembra do livro de sociologia que eu falei? Eu não vim aqui para falar de sociologia. Eu vim fazer a Mônica aprender sociologia. Então, antes de mais nada, eu preciso conhecer a Mônica. O que que você já sabe de sociologia, Mônica? O que que você sabe disso, daquilo, dadadá? Então, este material didático também precisa partir do princípio de que, na sua organização de unidades e capítulos, eu preciso pôr um momento de diagnóstico, de levantamento de hipótese, de discussão, de construção do conceito, de aplicabilidade, de sistematização. Será que o meu material colabora com isso? Ou o meu material é um material que começa pelo conteúdo? Abriu a primeira página do capítulo
eu estou falando sobre. E aí, Dom Pedro, tarararara. Ou eu tenho uma página de abertura, questões, discussão, pam, 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 para construir isso. É uma mudança, gente, muito radical de um perfil que precisa para todos os envolvidos. Por isso a importância e por isso esse conteúdo faz parte da formação de vocês quando pensam no editorial. Vocês vão lá aprender a diagramação, vocês vão aprender a organização do livro, capítulo, página, venda, tá, tá, tá. Mas comigo o papo então, como é que aprende? Como é que ensina? Para eu poder aprender lá. Diga, Moniquinha. Então, isso me lembrou algo que nós, professores de português, né, sempre é consenso, assim, que os livros são maravilhosos, lindos em relação à literatura, mas completamente inúteis, porque às vezes você trabalha uma sequência didática linda, maravilhosa, como você falou, uma aula incrível na academia e tudo mais, mas você trabalhar textos de 4, 5 folhas seguidas e um questionário de mais 4, 5 folhas é totalmente fora do time dos alunos de hoje. E daí você vai para dois excessos, ou você vai para esse perfil que é o mais recorrente, ou outros que só vêm com QR Boa. Code, E que acabou. Legal, isso. e que daí, se você não tem aquele acesso à internet constante, você não tem nenhum texto. O que tá faltando? É esse equilíbrio, né? Esse olhar. Certíssimo, Mônica, é isso. Então, ainda eu vou encontrar, principalmente professor de matemática e de português, que vai olhar o seu livro ele vai folhear. Então, isso eu já tive eu já fui assessora pedagógica da editora, né? De que apresenta o material que é produzido. Eu vou ter o professor que vai abrir, ainda hoje tenho, vai falar, deixa eu olhar o índice do livro, porque eu quero verificar os conteúdos desse livro. Eu vou pegar e falar quantos exercícios tem aqui. Ah, mas tem pouco, tem muito? Vou. Porque eu tenho ainda uma grande parcela ainda que tá indo embora, mas ainda tá nessa realidade. Mas não é mais o que. Não é nem porque a gente está conseguindo convencer as pessoas, é porque os próprios exames, a própria avaliação externa já não combina mais. Então não é também porque a gente é legal e nós pedagogos conseguimos mostrar a realidade. Não é tanto assim. É porque o Enem não vai combinar, porque o cara não consegue fazer, né? E aí, aproveitando que Carol falou sobre a taxonomia de Bloom, essa seleção de exercícios precisa passar por todos os níveis. Então, não adianta também eu ter uma quantidade de textos ou exercícios que me levem apenas ao lembrar e o aplicar, né? Então, assim, eu vou trabalhar o conceito e vou repetir o processo, se você não me dá nada que caminhe para o analisar, o avaliar e o criar, que é justamente o que eu vou me deparar lá no Enem, né? Então, eu sei o menino, é a boa e velha máxima que alguns professores dizem. E o menino sabe a continha, mas não sabe resolver o problema. Pois é. Ele memorizou um processo, mas ele não. Ele localiza o verbo que a Mônica pediu, mas no texto dele ele não conjuga isso direito. Porque ele não faz sentido. Eu não liguei o Lé com o Cré. Então o equilíbrio entre os saberes conceituais, procedimentais e atitudinais. É o equilíbrio de colocar no meu livro uma estrutura que perpasse pelos níveis todos da taxonomia. Lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Professor é bom no lembrar, no compreender e no aplicar. A gente vem dessa escola. Mas o professor não é bom. E não porque ele não quer, mas ele não veio dessa escola do analisar, do avaliar e do criar. Por isso, aproveitando a fala da Isa, ele não consegue ver essa progressão no verbo. Aí é o puxão de orelha para nós também. Por isso, você produz o material de matemática do quinto ano, você tem que ler as habilidades do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono. Do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto. Para você perceber também onde você está. Essa leitura, essa ideia de progressão, por que ela é tão
tão doída e complicada, né? Eu vejo às vezes qual é a sensação que muitos professores têm. Contar um pouco dessa realidade de escola para vocês entenderem isso até na hora de produzir o material. Não sei se você já viu esse vídeo, mas se não viu, vai lá, joga no YouTube e assiste. Chama O Porquinho e o Pote de Biscoito. Já viram? Já viu, Jéssica? Depois vai lá ver quem não viu. É um porquinho, ele quer pegar um pote de biscoito em cima da geladeira. Ele faz absolutamente zilhões de coisas para tentar pegar o pote. E aí, lá pelas tantas, ele fica frustrado, o pote cai, arará, e ele não consegue. Eu uso muito essa analogia para trabalhar com os professores, a ideia do próprio planejamento. A própria construção dessa sequência didática, Mônica. Que é o quê? Aquelas estratégias que o porquinho usa, todas são legais. Só que ele não consegue alcançar o que ele quer. Então, assim, o porquinho é o professor. Ele tem um objetivo? Tem. Ele sabe onde ele quer chegar? Sabe. Ele tem um monte de estratégia legal? Tem. Mas ele esqueceu de olhar para a geladeira. Quem é a geladeira? É o estudante. Esse estudante tem peculiaridades, tem características, tem desafios, tem necessidades que ele precisa, antes de mais nada, saber ler para escolher a melhor estratégia. Olha a gente de novo, né? Então, hoje, tem um monte de gente aqui, por exemplo, que pode participar de produção de material de avaliação. Tem várias editoras hoje que fornecem plataformas de avaliação para as escolas. Não sei se alguém aqui participa disso. Ó, tem alguém, deixa eu ver se tem alguém aqui que participa. Tá, como é que eu mostro? Ah lá o porquinho. Aí, obrigada, Gé. Como é que eu trabalho nessa hora de produzir avaliação? Olha lá. Ah, legal, Carol. Como é que a gente trabalha isso mostrando para o professor essa progressão? Então, eu vejo esse professor cansado lá todo dia quando eu chego lá na escola. Menina, mas olha só, a gente foi trabalhar. Vou pegar uma habilidade de ciências que está na minha cabeça aqui, que não sei se tem alguém de ciência aqui. Tem uma habilidade de ciências? Está lá. Criar formas de comunicar a questão de sustentabilidade do meio e tal. Vejo, criar formas, produzir. Não, produzir formas de falar sobre as questões de sustentabilidade utilizando recursos tecnológicos. É mais ou menos assim a habilidade de ciências. Olha lá, tá no acho que quinto ano. Percebe o seguinte: a professora muitas vezes vai dar uma aula de sustentabilidade. Ela vai falar para os alunos: vamos fazer um seminário, vamos fazer o lixo, vamos fazer um cartaz. Não, meu amor, não é isso. Primeiro que não é do aplicar. Não é uma atividade que ela vai direcionar o que é para fazer. É produzir. Se é produzir, esse menino já tem que ter trabalhado conceitos, procedimentos de sustentabilidade. Não é produzir de qualquer jeito, é usando recursos tecnológicos. Então, esse menino pressupõe que sabe mexer em recursos tecnológicos. Então, eu não vou avaliar a ideia de sustentabilidade. Eu já avaliei. Eu preciso avaliar aqui se ele consegue fazer uma pergunta, levantar a hipótese, organizar uma produção, analisar seu produto, aplicar e avaliar o resultado. Pesquisa e ação. Será que ele sabe? Entendeu? E aí é o que a Isa e a Carol colocam da habilidade. Mas aí é o puxão de orelha pra gente também. A minha atividade, que está escrito produzir um texto, é uma produção voltada para o aplicar ou para o criar? Porque é diferente. Tudo bem? Dá para entender? É para ficar com muita pulga atrás do. Ah lá, é isso mesmo. Ainda engatinhando. Exatamente. Carol, Ana, ótimo. A Ana aqui, Ana. Engatinhando é nada. Ela anda muito bem, viu, gente? A Ana trabalha comigo. Então vamos ver aqui, ó. O que vocês acham dessa imagem aqui? O que ela chama a atenção para vocês? Quem já se sentiu desse jeito? Em alguma situação da vida aí? Eu vou até Quem falar é? essa semana, Jéssica. Fala, Gé. Por quê, Essa Gé? semana, eu sou revisora, né, de material Ah. didático. Essa semana eu estava revisando material de artes e eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu tinha pavor na época de fazer seminário lá na frente, falar, começava a tremer, dava diarreia, passava super mal.
E eu fazendo a revisão do material didático, eu me pegando, imaginando como aqueles alunos fariam aquelas atividades. Falei, gente, se Que fosse legal. comigo, eu ia morrer. Eu não ia conseguir fazer isso. Porque era produzir vídeo pro TikTok, era fazer, sabe, tinha que fazer peça de teatro, caracterizar. Falei, nossa, eu me voltei na infância de como eu não gostava. Eu nunca gostei de artes porque eu era muito tímida. E aí, sabe, não gostava de me expor e o negócio era inteirinho se expor, né? Falei, nossa. Sim. Me senti o peixinho ali, ó, sem a água em volta. Ó, já vou embora, porque a Jéssica matou a charada do nosso encontro hoje. Quando a Jéssica fala assim, e aí ela, nesse caso, estava como revisora, mas vamos pensar que fosse você que estivesse produzindo. E aí, Mônica, é a resposta da sua pergunta lá atrás. Quando eu vou produzir, eu preciso deste lugar. A empatia não é abraçar a árvore e cuidar do próximo. A empatia é essa capacidade de olhar dessa perspectiva do outro. Usar a empatia, neste caso da produção do material didático, é isso que a Jéssica falou. Então, assim, essa é uma habilidade que precisa ser trabalhada, certo? Vamos pegar esse exemplo de arte. Eles precisam trabalhar as múltiplas linguagens e a produção dessa variação de textos. Mas o professor, muito provavelmente, pode se deparar com uma criança que tem uma característica, como a Jéssica falou. E aí? E aí essa criança não faz? E aí essa criança vai tirar zero? Né? Que essa ideia do verificar, errou, né? E aí? Como é que eu vou colocar, ao mesmo tempo mostrar para ela que ela precisa trabalhar essa habilidade, mas como é que ela amplia? Existe uma coisa de a Jéssica é tímida e a gente vai ajudar a Jéssica a ir para frente, ou a Jéssica tem essa característica, eu não vou insistir, não dá para ir para frente. Então, exato, Ana, sempre o plano B. Plano B, o C e o D, no caso, né? Na sala de aula, vejam, eu sou a professora que estou usando o material de arte que a Jéssica revisou. Eu, na sala de aula, preciso aprender a avaliar os processos dos meus alunos, meus estudantes, tá? A Jéssica escrevendo o livro me deu o plano A, B e C. Então ela já está me ajudando nessa ideia de avaliar essa habilidade e entender que há possibilidades de respostas diferentes. Vou pegar a Dani. A Dani não dá aula de história? E o menino que tem dislexia? Ele não vai responder aquele questionário. E aí? O menino não sabe o fato histórico, ele não consegue fazer o registro. Qual é a diferença? Então era identificar os, sei lá, Dar outras possibilidades de registro além do escrito, né? Exatamente. Então, sei lá, Tem que... identificar as fases do Brasil Império. O moleque pode falar um monte de coisas do Brasil Império, mas... E aí, olha a diferença lá do material. O material, ele só me permite escrever. Então, a professora só vai buscar a resposta do livro. Quando é exatamente o que a Dani disse, não, o que você tem que avaliar é se ele consegue comunicar, informar, falar sobre, explicar as fases do Brasil Império. Então, é aqui que você vai focar. E fora que aprender história hoje tem bem pouco a ver com memorização de fato É, histórico, zero, assim. né? Ele tem que Aliás, zero. interpretar, né? Ele tem que saber fazer perguntas e tal. Então, o Exato. registro acaba tendo muitas outras possibilidades. Não é mais aqueles questionários, né? Como a gente aprendeu. Mas assim, lembra dos vários tipos? Sim, Lembra sim. das várias formas? Então, a gente tem que olhar para todos esses cenários. Outra coisa, vai ter algumas informações de história, sim, que, por exemplo, estão ligadas no lembrar e no compreender. Então, assim, tem determinados conceitos que eu preciso saber falar sobre. Então, tá aqui também a maneira como eu pergunto. Ao invés de eu perguntar qual é o não sei o quê, que era aquela ideia de eu vou lá no parágrafo 12 e acho a resposta, que tal se eu começar também a perguntar? Explique, me conte. O que que você sabe? Se você tivesse que explicar para alguém sobre o Brasil Império, que informações você traria? Acabou a aula, como é que a gente coloca maneiras dele se sistematizar? Tem coisa que é conceito, tem coisa que ele tem que saber, tá? A Mônica levantou a mão e pôs um monte de coisa legal aqui. Vai lá, amor. Você levantou a mão ou eu leio aqui? Não? Vou ler aqui então. Não, na verdade, no chat eu falei uma coisa e depois eu refleti sobre a então vai lá. questão da história.
É, Mas agora me fugiu, porque eu comecei a ler o que Carol falou e agora eu Aí, esqueci. tô lendo aqui. É, Então vamos qualquer. pra Carol, É, depois você volta sim. aqui. Carol colocou uma coisa importante aqui, né? Em alguns materiais, esse plano B vinha quase que oculto lá no material do professor, né? Por exemplo, um vídeo, tal. E aí, deixa eu ver, acho ideal porque quando era professora, havia muitos alunos que já ficavam ansiosos por antecipação de ver no livro uma atividade como essa, uma demanda e uma exposição. É. Carol, a gente tinha mais essa característica do material mais escondido, né? Eu vou de novo, ó. Eu sempre conto milagres, não posso contar o santo, porque, né? Eu acabei de participar da produção de um material de língua portuguesa de alfabetização. Participei o final do ano passado, ele está rodando já agora. E alfabetização, quem trabalha com alfabetização e letramento, a gente, então, mais do que nunca, é uma sala em que cada um vai olhar para essa comunicação e vai estar em níveis diferentes, enfim. E ontem a pessoa do editorial me mandou um áudio de uma diretora de uma escola em que ela agradece infinitamente a mudança que o material teve, porque mostrava essas várias possibilidades, né? Eu fiquei super feliz, porque atende isso, era exatamente esse meu objetivo, que é o que a gente está conversando aqui. Então, a gente acha que não lê, mas eu digo para vocês, dê carteirinha. Hoje se lê mais. Até porque o material do professor antes era alguma coisa fora, quer dizer, eu tinha que ir lá num lugar achar o material do professor. Hoje a gente faz a produção em T, então o livro fica reduzido e a orientação vem ali junto. Então ele vai vendo e lendo aqui. Isso também é um facilitador para que esse acesso fique melhor. Moniquinha, lembrou? Lembrei. Era, no caso, do conceito, né, de historicizar e tudo mais que ela trouxe, né, o enfoque, o ponto de vista da história é totalmente diferente. E eu vejo que isso é uma tendência nas outros componentes também, Sim. e que uma grande dificuldade nessa comunicação, e quanto mais isolada a escola está, o contexto, escolar e tudo mais, a própria gestão, fica um abismo entre a expectativa e a compreensão dos pais do que a escola é e o que ela deve ser, e o que o professor comunica e o que o material comunica. Porque o pai e a família, de modo geral, né, os pais, os responsáveis, eles olham aquele material e falam: nossa, mas não tem nada aqui, não tem nada que preste, o aluno não tem lição de casa. Então, assim, esse ajuste, e daí volta aquilo que você falou sobre as gerações, o modo de aprender, a perspectiva de escola. Então, e o que acho que foi a Isa que falou, essa necessidade da atualização e da comunicação, né? O quanto Uhum. isso também no livro didático é importante, dele trazer essa formação continuada, né, nessa perspectiva dentro, porque às vezes a formação principal está no livro didático, às vezes o professor Sim, não em tem alguns condições, lugares. né? Perfeito. Aí, Mo, lá no nosso, já fazendo para vocês conhecerem lá o curso, a gente tem um módulo que vai falar de todas essas questões da formação do sujeito, enfim, tarará, da BNCC, a gente vai ler bastante a BNCC, as habilidades, mas a gente tem, isso é o módulo 5, mas no módulo 6 a gente tem a parceria e o papel da assessoria pedagógica dentro do material. Então, essa ponte que você diz, quer dizer, quem é que vai lá contar para a escola, fazer essa implantação para os professores, para a escola e para as famílias é a assessoria pedagógica. Daí a importância, e que hoje ela é muito maior, né? A gente conseguiu aí uma mudança até no papel, que é da parceria entre o editorial e a assessoria pedagógica. Você pode fazer um livro maravilhoso, que é exatamente o que você falou. Se a galera da ponta não entender, não sei se tem de novo alguém aqui de matemática, mas, por exemplo, todo mundo ou estudou, conhece o Dante. Então, eu cheguei numa escola uma vez e o cara começou a falar do Dante. Eu falei: meu senhor é o Dante. Entendeu? O senhor é o Dante. Senhor, é o Dante. Senhor. Entendeu? Então, assim, o cara não entende. Então, assim, a ponte que eu tenho que fazer.
é muito importante o retorno também. Quem é que vai para a sala de aula? Quem é que vai na escola? Quem é que escuta o diretor falando: ah, esse livro não deu certo, esse exercício aqui. E na minha escola? É o assessor pedagógico, que precisa levar esse insumo para vocês no editorial, para nós no editorial. Agora eu estou nesse lado. Para nós no editorial. Então, é fundamental essa parceria para que isso dê certo, tá bom? Mas já adiantando aqui que isso é um papo que a gente tem. Tem um Joãozinho aqui, adorei, o Maico. Vou ler aqui que é menino lá. Sobre aí, matemática, vamos falar com ele. Sou produtor de conteúdo. Uma coisa que vejo nos materiais que preciso trabalhar é uma necessidade dos produtores de utilizar na matemática uma linguagem rebuscada. Sendo isso, mas boa, vou aproveitar aqui que eu acho que eu já sei, a comanda, a importância da comanda. Eu quando aluno, me perdi, peraí. Eu quando aluno adorava textos que embora fossem, meu Deus, perdi aqui. Quem me ajuda? Ah, eu que quando era aluna adorava textos que, embora Posso? fossem didáticos, achei. E tivessem informalidades, tratavam o assunto de forma dinâmica e contextualizada. Não basta criar uma questão com o Joãozinho. Ah, tem ótimas piadas do Joãozinho, inclusive com a professora. Temos que nos reinventar, sim. Maico, obrigada pela sua colocação. Duas coisas importantes. Lá na BNCC, tá em letras garrafais, apesar da gente não ler. Não, mas agora a gente vai ler a BNCC, né? Já é Mônica, Dani, todo mundo aqui. A gente vai ler direitinho, né? Michael, todo mundo. Tá lá bem grande. Eu preciso contextualizar as aprendizagens. Eu só aprendo, e a gente vai ver aqui. Eu só aprendo se faz sentido. Lembra da taxonomia de Bloom, que a Carol citou lá atrás? Então, é ela que conta pra gente. Por que é o lembrar o primeiro estágio? Porque o lembrar, ele é o primeiro estágio concreto. Ah, mas é só na educação infantil que a gente tem que aprender com exemplos, com coisas? Não, meu amor. Até os 100 anos de idade, se você for aprender, você precisa começar do concreto para o abstrato. O criar é o abstrato, quer dizer, a minha possibilidade dessa metalinguagem de usar tudo isso que você me deu para resolver um problema. Mas eu preciso começar por uma maneira contextualizada. Então, olha a gente de novo. Por isso que o livro didático começa com aquela página de abertura. Todo livro didático agora começa assim, não é? A unidade, com uma página de abertura, com uma situação real, não é verdade? Porque é dali que a gente vai. Então, eu preciso começar com todos os textos, os conceitos da realidade para o que a gente tem que construir. Bem disse o Michael. Segunda coisa importante que o Michael traz. Comanda. O que é óbvio para mim, não é óbvio para o outro. Quando eu penso em planejar para o outro aprender, quando eu penso em construir estratégias para o outro aprender, eu tenho que ver se a maneira como eu estou comunicando essa ideia e fazendo perguntas se faz claro. Aí vem uma coisa importante. Estou escrevendo para uma criança de 8 anos. Você conhece o universo e o desenvolvimento e as capacidades de uma criança de 8 anos? Nunca vi. Nem comia, só ouço falar. Então, aí não dá. Como é que você vai escrever? Estou escrevendo material de educação infantil. Você conhece o universo da educação infantil? Então, você vai ter que conhecer o universo da educação infantil para ver como você conversa, comunica para essa criança. Ah, mas eu sou especialista em... Vou pegar a Dani, eu sou especialista em história. Então, como é que eu falo para um adolescente no sexto é diferente do jeito que eu falo no sétimo, que a gente que eu falo no oitavo, que a gente que eu falo no nono? Olha a complexidade. Eu já peguei alguns livros na hora de leitura de revisão crítica, né, em que eu já me deparei com isso. É uma comanda, exatamente o que o Michael falou, ou que ela não tem pé nem cabeça, ou é de uma complexidade, de novo, para um historiador, para um sociólogo, para um biólogo. Mas não é essa a intencionalidade dali, né? Vou trabalhar com o simples fato. Vou pegar aqui matemática e estou fazendo esse livro para o primeiro ano. Aí eu escrevo na comanda. Leia o texto, identifique os números e assinale quantos anos você tem. Eu estou no primeiro ano. Você me deu 3 comandas numa frase só. Eu não consigo.
Então, leia o texto. Ponto. Agora, conte até 10. Perfeito. Agora, assinale o número. Entendeu? Então, isso faz parte de eu entender este mundo. Para exatamente como disse o Michael, eu ser capaz de chegar até o outro. O seu material, ele não é para o professor. Aquele livro antigo, aquele manual, aquele lá que eu falei da CIRS, que a gente tem que ir lá estudar, de onde a gente veio, ele era um manual para o professor. Esse material didático hoje é para o estudante. É mais uma ferramenta para ele aprender. Então você precisa conversar com ele. Não com a mãe, com o pai, com o professor, com o tio. Não, esse é para ele. Como é que você conversa com ele? Fica a dica aí. Hoje é dia de eu jogar um monte de caraminhola na orelha de vocês para depois vocês irem lá. E aí a gente vai falar tudo isso mais devagar. Então não se espantem que eu tô falando um monte de coisa aí. Olha que bom, aqui tem o Michael de novo. Ah, não, esse aqui é o mesmo. A Tem uma Sônia, vamos ver. pergunta. A Sônia, sou preparadora e revisora de textos. Tatiana, não me chama Tatiana que eu acho que você tá brava comigo, mentira. Você acredita que se houver a junção do ensino construtivista com o ensino tradicional, haverá mais equilíbrio nos materiais didáticos? Boa pergunta. Vamos primeiro limpar aí o que é ensino construtivista, o que é ensino tradicional. Vamos? Então vamos entender isso? Sônia, bem legal. Abordagem metodológica é uma coisa. Abordagem educacional é outra. Metodologia é outra. Método é outra. Então são coisas completamente diferentes e que normalmente, naturalmente, a gente mistura tudo no mesmo balaio. A gente acostumou a ouvir. Tem o método construtivista e o método tradicional de ensino. Nenhum dos dois é método. Eu tenho uma abordagem, um olhar. O que é uma abordagem construtivista? É a que parte do princípio em que eu preciso olhar para a construção desse conceito junto com o aprendiz. Então veja, eu quero comprar uma bicicleta, tá? Antigamente eu ia na loja e comprava a bicicleta inteira. Aí eu já saía andando na bicicleta. Hoje, quero comprar uma bicicleta. Eu ganho uma caixa com várias peças e o manual de instrução. Mas ao final, eu também quero andar de bicicleta. Então eu preciso. Qual é a diferença? Eu vou ter que analisar as peças, ler o manual de instrução, entender, montar a bicicleta e sair andando tanto quanto antes. Dá para entender? Então a diferença está em que quando eu ensino, tradicionalmente, eu tenho este cara que domina este conceito e que vem aqui para te passar, não tem aquilo, eu vou te dar aula. Tô te dando. Lilian, para você de presente essa aula, tô te dando. Você ouve esse modelo e você reproduz esse modelo. Quando eu inverto isso, eu digo, Lilian, vamos comigo. Eu vou partir da contextualização. Então, eu parto do maior para o menor. Então, vou pegar a língua portuguesa. Antes, eu dizia o seguinte: hoje nós vamos aprender a escrever um bilhete. Beleza? Beleza. Bilhetes servem para comunicar uma ideia rápida para uma pessoa. No bilhete precisa ter a pessoa para quem se destina, né, uma saudação inicial, o texto e uma despedida e assinatura. Vamos fazer um bilhete. Todo mundo faz o mesmo bilhete. Entendeu? Inverte agora. Eu viro e falo: pessoal, sabiam que é aniversário do nosso peixe, né? Ah, que legal. A gente podia fazer uma festa. Boa. Vamos fazer uma festa. E se a gente convidasse a galera do primeiro B? Ah, boa ideia. Então vamos convidar a galera do primeiro B. Como é que a gente pode convidar? Vamos deixar um bilhete para eles. Ah, legal. Ah, então vamos escrever. Como é que escreve um bilhete? Ah, então eu já sei, vou escrever aqui, ó. Amanhã tem festa. Não, pro. E aí eles são muito legais de fazer isso, porque são. Primeiro ano faz isso. Não, pro. Tem que falar o dia. Ah, é verdade. Amanhã, dia 30. Pronto, tá pronto. Não. Que horas é a festa? Ah, é verdade, precisa dizer a festa. Então, que horas vai ser a festa? Pronto, então amanhã é 3 horas. Tá bom, beleza. Não, pro. Eles não sabem nem quem tá falando, nem o lugar. Ah. Dá para entender que no final tem uma escrita de um bilhete.
tem a função. Primeiro eu parto da necessidade para a função e para a execução. Antes eu partia da execução para a produção, que era uma produção aleatória, entendeu? Essa é a diferença entre essas duas ideias, tá bom? Agora eu tenho métodos, metodologias que são mais diretas para repetição de processos e outras em que estão ligadas, inclusive, a esses níveis de aprendizagem. Eu posso ter algumas crianças, Sônia, que precisam, até por suas características, que precisam de ferramentas diretas. Então, por exemplo, algumas crianças, TEA, eu preciso que ele vai ter que fazer a tarefa. Então, é soma, faz, monta, memoriza. Num processo de alfabetização e letramento, eu preciso, em alguns momentos, trabalhar com eles a própria ideia, vou abaixar aqui para vocês verem, a própria ideia da construção dessa letra. Porque não é B, é B. É diferente. B é B e E. Então, isso é um processo estrutural, tá dentro do aplicar. Dá para entender? Então, eu posso e devo, de acordo com as características da minha turma, poder misturar métodos e metodologias que sejam mais apropriadas para minha turma. Isto não quer dizer, e aí é o que você talvez esteja colocando, eu posso e devo. Agora, eu não posso estar numa sala em que eu quero que o outro reproduza aquilo que eu falei. Mas construir o aprendizado não é, a gente vai, um dia, quando você tiver um sentido e gostar, a gente chega em algum lugar. Não. Nós vamos chegar a algum lugar. Eu preciso sistematizar. Eu preciso aprender o que é relevo. Eu preciso saber montar uma maquete. Eu preciso resolver uma situação, um problema. Eu preciso localizar o verbo. Eu preciso saber isso. Só que eu não posso parar aqui. Eu preciso que isto sirva para alguma coisa. Então eu preciso da função. Ajudou? Ajudou, Sônia? Me diga aí depois se ajudou. Ajuda? Fica mais claro isso? Essa diferença? Porque isso é normal. Eu já liguei em escolas para fazer cliente oculto, em que a escola dizia, aqui a gente segue o método Piaget. Coitado do Piaget, gente. O pobre do homem não fez método nenhum. Ele não criou método construtivo. Não existe. Montessori tem um método. O que é método? É regra. Ó, senta, bate duas palmas, levanta. Isso é método. Tá? Então não tem método do Piaget, não tem método do Paulo Freire, coitado dele. É por isso que essa gente não sabe escrever. Não. Ele estruturou uma metodologia para alfabetizar adultos em um período em que tinha um grupo em que sim, eu precisava dessas técnicas, partindo da realidade dele. Mas coitado também. A pobre da Emília Ferreira, né? A pobre da Emília Ferreira também. O método de alfabeto. Não tem método da Emília Ferreira. Ela analisou os níveis. Quer dizer, como é que as pessoas iam pensando a alfabetização? A partir daí, então eu descobri, eu olho e vejo que a Lília, ela é pré-silábica. Então, o que essa informação serve para mim? A partir dessa informação, eu vou buscar todas essas estratégias. Pode ser que com a Mônica eu vou pegar o alfabeto, com ela outra coisa, com a letra, vou cantar, parará. Mas é para isso. E aí é engraçado aqui falando para vocês, né? Coisas da vida que eu vou vendo. Eu tinha uma turma de pedagogia que eu dava aula, e eles, para ganhar a bolsa, né? Que tinha lá o programa do governo, eles faziam estágio na rede estadual de ensino. Então, uma vez a minha aluna chegou, eu era a supervisora do estágio. Ela chegou e contou essa história. A professora deu mó pau na escola hoje. Elas gostam de fofocar, né? Então, conte-me, que eu adoro uma fofoca também. Ela disse, professora, a mãe da aluna chegou lá, quase bateu na professora. Falei, meu Deus, por que violência? É porque a menina chegou em casa dizendo que ela não tinha valor. Falei, como assim não tinha valor? É porque, juro, não é piada, é real.
Ela falou, não, porque a professora separou a turma e falou assim, ó, quem com valor vai sentar aqui, sem valor vai sentar aqui. Na cabeça dela, ela tá dividindo as crianças. Ana, escuta essa, que é a Ana minha, que trabalha com alfabetização. Imagina você chegar em casa, a menina chegou em casa, 6 anos de idade, toda feliz. É a filha da Mônica. Mãe, a professora falou que eu não tenho valor. Se eu sou a mãe, já chego dando voadora, né, mãe? E aí até explicar que é o nível de aprendizagem. Não precisa, a criança não precisa saber que ela é silábica, pré-silábica. E aí vem de novo a maneira como eu coloco essa informação. Não é o caso aqui, mas até para a gente entender essas abordagens. Eu vou escrever num relatório. A criança é pré-silábica. Eu sou uma mãe leiga que trabalha no mercado financeiro ou eu sou uma dona de casa. É uma doença, toma remédio, tem cura, vai passar, tá tudo bem. Então, como eu comunico isso? Vamos pensar no nosso material didático? Lá em alfabetização. Faça uma sondagem com os seus alunos, tarará, usando essas palavras. A gente vai escolher monossílaba, dissílaba, trissílaba, tá. A professora vai repetir sua sondagem. Não custa nada colocar uma informação, só para lembrar que essa sondagem, a partir disso, você faz isso, faz aquilo. Então, há sim uma mistura, infelizmente, de todos esses conceitos. E eles são importantíssimos para a gente. É um manual de instrução, entendeu? Se a gente trabalhasse na engenharia e a gente estivesse falando de máquina aqui, a gente teria que entender como essa máquina funciona, né? E já falta 10 minutos, eu já falei demais. E a gente não chegou nem na metade, mas não tem problema. Porque eu sei que vocês vão voltar e aí a gente vai continuar o papo. Só quero continuar aqui falando para vocês. Então eu tenho que entender o que é o aprender que a gente falou. Olha o que eu preciso mudar minha cabeça. A gente também precisa mudar nossa cabeça sobre o que é avaliar. Avaliar é o começo de um processo, não é o fim. Então, por exemplo, no livro didático não tem que estar avaliação lá no fim. O que é avaliar? Avaliar precisa ter critério avaliativo. Então, quando você propõe uma avaliação para o professor, Carol, aí a galera que está trabalhando com a plataforma de avaliação, o que é para o professor ler? Como é que ele... Fiz questões de múltipla escolha. Como é que você ajuda ele a ler o distrator e o descritor? O que a gente mais tem no mundo hoje é material para aplicar avaliação. Tem as externas, tem Saeb, tem Saresp, tem Enem, tem simulado. Escola adora um simulado. Ai, vamos fazer um simulado? Sou editor. Ai, já vou ver aqui o Michael, já vou ler o que você falou, só para não pular o raciocínio aqui. Tem simulado? Ih, a editora oferta simulado. E aí já vem pronto o resultado, é uma beleza, já tá tudo encaixado, já tá tudo no cartão, né? Olha que gostoso. É muito bom dar aula hoje. Nem faço nada. A editora já me deu. Tem lá o cartãozinho. Já pego o celular. Pau, corrigir. Nem vou. Vocês acham o santo aí que faz isso, né? Tô só falando milagre. Vou lá, pau, corrigir. Olha que beleza. Já vem gráfico. Olha que aluno completou a habilidade tal. Vai até para a página do livro. Que eu ajudei a fazer isso. Vai até para a página do livro, a habilidade que faltou, menino. Que delícia! Eu sei ler esses dados? Não sei. Será que vocês podiam me ajudar? Então não adianta a gente criar ferramenta espetacular se a gente não ajudou. O que a gente faz com isso? Então essa é a parte importante. É isso que está faltando nesse material, tá? O mundo hoje precisa ir para cá. Como a Dani falou, todo mundo já chegou lá, Dani? Não. Mas a gente tem uma grande galera ainda. E nem é para chegar mesmo para eu não perder o trabalho, né, Lilia? Esse é o nosso trabalho. Quanto menos fizer, mais eu tô lá na escola fazendo isso para eles. Mas a ideia é essa, ó. Eu tenho que deixar de planejar para ensinar, para planejar para o outro aprender. Eu preciso deixar de organizar a sala de aula para organizar espaço de aprendizagem. Ah, não é a mesma coisa? Não. Quando eu falo em espaço de aprendizagem, eu estou ampliando e, inclusive, trazendo a ideia híbrida. Espaço de aprendizagem é o museu, é o computador,
é a sala de aula, é o parque, é na chuva, na fazenda, na casinha de sapê, só que tem que ter intencionalidade pedagógica. Não é porque eu vou para o parque, porque eu vou para algum lugar. Então, quando você sugere, professor, faça essa atividade no parque da escola, por quê? Porque aí você trabalha isso, tá, 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 tá. Professor, faça essa atividade no laboratório, mas por quê? Porque aí você tá, 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 tá. Professor, convide o estudante a estudar em casa para depois vir para cá. Vamos trabalhar essa ideia de flipped classroom. Casa, escola, casa de novo. Ah, por isso. Lembra, a Isa colocou isso? A gente estava aqui, ó, ensinando conteúdo. Pro cara ir para habilidade e competência, gente, tá sendo, ó. Acho que até 2035 a gente chega lá. Devagar. É processo. Por que que a gente está falando que o aluno vai numa progressão e a gente quer que o coitado do professor também aprenda VLAP? Os professores também têm realidades diferentes, também vêm de lugares diferentes, também precisam dessa formação, tá? Eu tenho que sair dessa escola que responde para uma escola que pergunta. Como que a pergunta tá lá no nosso material? Como é que a gente estimula essa pergunta? Perguntar não é fácil. Quer dizer, quando a gente é criança é fácil, mas a gente aprende que a pergunta é na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. Que a pergunta certa é, quando a gente é criança, o porquê não sai da nossa boca. Mas quando a gente é adulto. Quem não leu, leia. Jardim da Infância para a Vida Toda. É inclusive um curso de pós-graduação estruturado a partir da aprendizagem. O Mitchell é um programa que o professor Mitchell desenvolveu para trabalhar a aprendizagem criativa. Lê, mergulha, engole, abraça. É super importante para o que a gente está discutindo aqui. Jardim da Infância para a Vida Toda. Eu preciso sair do estudante que ouve e o professor que fala, e aí, Sônia, essa é a ideia tradicional. É alguém que fala e alguém que ouve. Para um espaço onde não é agora, então, o estudante fala e o professor fica quieto. Não, não. É um espaço em que professor ensina, aluno ensina, professor e aluno aprendem e ensinam, variando esses papéis, tá bom? Deixa eu ver o que o Michael escreveu aqui. Vamos lá, Michael. Boa noite, Elson. Um dos grandes erros dessa abordagem é tratar o aluno como alguém sem conhecimento. A construção social do indivíduo parece ser esquecida e temos tanto a aprender com as pessoas, sejam elas crianças ou não. Michael, acho que eu não te dou um abraço porque a gente está virtualmente aqui, mas considere-se abraçada. É isso. Isso é fazer um espaço humanizado. A escola é um espaço feito de pessoas, por pessoas, para pessoas. Escreva para pessoas, não para conteúdos. Se você for professor, trabalhe com pessoas, não para ensinar de modo genérico. Gente, eu tinha muito ainda para bater papo. Eu acho que esse material vai ser dado para vocês, né? Mas eu quero acabar só com essa carinha aqui. Quem nunca aqui, ó? O professor chegar perto de você e falar: "E aí? Tem um erro aqui, hein? Ó, vamos lá, um confere?" E a gente já se apavorava, né? Então, aqui é para a gente entender que, mas tem gente que ainda não mudou. Não importa se tem gente que ainda não mudou, porque o mundo lá fora mudou. E a gente trabalha para o mercado, infelizmente. Agora a gente tem que pensar friamente. Trabalhamos para empresas que vendem educação. Se elas vendem educação, elas têm que atender aos maiores. E aqui a gente está falando do PISA. Então, esse é um relato de 2020, mas se vocês pegarem o PISA o ano passado, as médias, a gente vai estar lá no mesmo lugar. O que é fácil de ensinar e fácil de medir, é fácil de ser automatizado. Hoje eu preciso de gente criativa. Criatividade se desenvolve a partir dessa aprendizagem criativa. Da pesquisa, da pergunta, do levantamento de hipótese, da construção, enfim. Tá bom? Tem alguém aqui falando aqui. Ah, não, esse aqui já foi. Que bom, Débora, que bom. Saber elaborar pergunta, exatamente. E aí é isso que a Ana até colocou aqui. Adianta ter um chat se eu não sei perguntar para ele?
Eu agora tenho um espaço que me responde tudo. Ai, que beleza! Esse retângulo me conta tudo, da idade da Susana Vieira a toda a teoria do Nietzsche. Mas se eu não sei perguntar para ele, se eu não sei nem saber se é verdade ou mentira, se eu não sei lidar com todo esse acesso de informações que eu tenho, a escola é esse lugar hoje. As nossas estratégias, os nossos materiais, tudo precisa combinar para esse olhar integral desse menino. Esse menino que precisa saber fazer pergunta, que precisa duvidar, que precisa se relacionar, que precisa construir. Não esse menino que eu fui, que repetia coisas, tá? Olha a taxonomia aqui, ó, Carol, ela estava aqui, mas a gente vai ter que passar por ela, mas a gente vai ver ela mais adequadamente no curso, tá? Deixa eu vir aqui só para o final, que eu quero só contar um caso para vocês. Exatamente, né? Não dá. Só contar um caos aqui. Muda tudo, viu? Vocês viram? Olha, a gente começou falando da geração, a gente falou das emoções, a gente falou. Olha, o beta já nasceu, eu nem entendi o alfa, nem me entendi, já tenho que ver quem é esse beta. E chove, faz calor. E a gente tem que usar tecnologia. E cada hora um inventa uma metodologia nova. Pois é. Tudo isso muda numa velocidade absurda. Mas a única coisa que não muda no espaço de aprendizagem, não escola, é a interação e a importância das relações que lá se estabelecem. Sabe como você sabe se eu aprendi? Se eu sei explicar. E como é que você sabe se eu sei explicar? Me pergunta, me dá voz. Aí, quem sabe, você vai ver o quanto eu sei. Olha que legal, para ir embora. Esse é um exercício que foi feito na educação infantil, tá no material do Paulo Fock, quem quiser vai lá dar uma olhada, o Paulo, especialista em documentação pedagógica, enfim. E olha aqui, ó, perguntaram pro Gustavo se ele sabia fazer cambalhota. Talvez se eu visse só o resultado da cambalhota do Gustavo, eu podia dizer, sabe ou não sabe, se eu verificar só o Gustavo fazendo. Mas quando eu perguntei pro Gustavo, olha o que ele me respondeu. Primeiro, você precisa ficar de pé na frente do tatame. Aí você coloca a mão no tatame e levanta a bunda para cima e fica na ponta do pé. Daí, você gira, gira, gira e depois do giro você termina o movimento sentado, termina o movimento e fica sentado. Quando eu dei voz pro Gustavo, quando eu pedi para ele me explicar o conceito de cambalhota, eu entendi que o Gustavo aprendeu. O Gustavo vai crescer, hoje ele tem 4. Eu quero que quando ele chegue lá no ensino médio, ele continue se deparando com perguntas em que ele possa explicar o seu conhecimento. Diz que tinha uma menina muito bonitinha, toda rosinha, sabe aquelas menininhas Hello Kitty? Ai, que graça, bonitinha. O problema é que a Hello Kitty não tem boca, cuidado. Ai, toda fofinha, né? Aí a mãe dela era um orgulho da mãe. Aí um dia a tia Judite, a tia dela, a tia Judite é aquela que cuida do grupo da família no WhatsApp? Aquela lá, perigosa? Pois é. A tia Judite foi lá visitar a Márcia, né, a mãe da menininha. E aí quando ela chegou na casa dela, ela falou, oi, Márcia, tudo bem? Olha, essa aqui é minha filha, tia, quer ver? Filha, dá bom dia pra tia Judite. A menina toda educada, arrumou o vestidinho, falou, bom dia, tia. Ai, que bonito. Aí a mãe viu que a menina tava com 2 maçãs na mão. Vou mostrar pra tia Judite que ela é... Essa menina é educada, né? Bem tratada, sabe os combinados. Filha, dá uma maçã pra tia Judite. A menina olhou pra tia, olhou pras maçãs, olhou pra mãe. Mordeu a primeira e mordeu a segunda. Gente, a mãe ficou da cor da blusa da Mônica. Vermelha de raiva, de vergonha. A tia Judite acatou o celular para falar, sabe a filha da Márcia? Quando a mãe já ia dar uma bronca na filha, para mostrar, inclusive, que ela tem autoridade, e que não é essa festa do caqui na casa dela, não. A menina esticou a mão e disse, Toff, tia, a mais doce é para você. Tapa na cara! Sabe por quê? Porque às vezes a gente faz isso. E é essa a diferença
entre planejar para o outro aprender. Eu preciso ouvir, entender os caminhos. Vamos fazer material didático, vamos propor estratégias em que a gente analise caminhos e não resultados? Esse é meu convite para vocês. E esse é o meu convite para vocês saberem mais. Tá aqui meus 2 livros, quem tiver afim de saber mais, ó. Esse aqui, Planejar para o Outro Aprender, fala sobre planejamento reverso, e Caminhos para Aprender fala sobre autorregulação, que é outro papo mais de método que também está lá no curso. Quem quiser conversar mais, está aqui meu e-mail. E vai lá nas redes sociais agora, acessa lá o Pita Assessoria Educacional. Tem canal no YouTube, tem podcast, tem um monte de coisa legal pra gente, pra vocês todos os dias lá que pode ajudar. Tô à inteira disposição de vocês. Deixa eu abrir aqui. Foi bom? Quem me fala uma palavra do que ficou bom, foi ruim? O que que ficou na Foi cabeça? ótimo. Foi, Que foi que, ótimo. que vocês levam aí? Quem leva? Só uma pessoa aí. Quem fala aqui? Uma coisa que vai levar. Além de brigada aqui. Quem guarda uma palavra? Jéssica, o que que ficou na sua cabeça aí, Jé? O que que você vai falar? Isso aqui ficou me cutucando, eu vou levar isso aqui. Eu vou levar a leitura do BNCC. Boa, boa. Crescimento, a Isa falou. Legal. Mônica, o que que fica na sua cabeça que você vai levar? A Isa vai levar crescimento. Que bom. Espaço de aprendizagem. Boa, legal. Obrigada, gente. Método não é metodologia. Boa, Débora. Ah, quem é a Débora? Agora que eu vi quem é a Débora. Reflexão, troca. Que bom. Obrigada, muito obrigada. Foi bom demais estar aqui com vocês. E ó, espero vocês no módulo 5 e 6 para a gente continuar esse papo. Li, Obrigada, Tatiana. Obrigada, pessoal. Aguardo vocês também. O início do curso é dia 19. Vocês já receberam o link. O material também vai ficar disponível para vocês poderem acessar. E a gente se vê, Tati, lá no curso. Ah, fala, beleza. Mônica. Ficou com alguma dúvida? Des- desculpa, é que eu entrei um Imagina. pouquinho depois, eu não vi. Vocês chegaram a apresentar, o curso? Sim, lá no começo, lá. Agora entrou Ah, de novo aí o link para você poder acessar. tá. Tá ótimo. Então, deixa eu só copiar. Tá ótimo. Muito obrigada. Mas quem Nada. perdeu também é só entrar no site da Casa Educação e digitar que vocês conseguem acessar, tá bom? Então, Ah, a belezoca. Débora já fez, Ali, né? já. Por Já isso que eu vou fez o olhar. curso, então tá bom. Obrigada, gente. Beijo, beijo. Bom A trabalho para gente se vê. vocês. A gente Muito se vê por aí. obrigada. Beijo, Beijos. obrigada. Tchau. Eu também Tchau. fiz o curso, é muito bom. Foi, sim, uma Ah, formação maravilhosa. Ai, Dani, que que bom. bom. Muito bom. Beijoca. Beijo. Até. Até. Tchau, Li. Tchau, Tchau, Rafa. até.